Bom dia a todos e a todas. Hoje nós contamos com a presença da nossa segunda pessoa convidada, que é a doutora Viviane. Desde já eu agradeço muito o seu aceite de estar aqui hoje contribuindo com a sua experiência para a nossa primeira turma do Direito, que entrou em 2021-2. Então, sem mais delongas, eu queria convidar para compor a mesa o presidente e o vice do nosso centro acadêmico, por favor, Rodrigo e Douglas. E também convido para compor a mesa a nossa convidada de hoje, a doutora Viviane. Muito bem-vinda. Então, eu vou passar a palavra aos discentes para que falem 5 minutos ou menos, e depois a gente passa a palavra para a doutora Viviane. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutora. Primeiro eu quero agradecer ao professor Zanin por essa honra de estar aqui. Dizer que eu estou muito feliz, né? De estar aqui hoje. E é isso. É uma sensação muito estranha, mas boa ao mesmo tempo. E é isso. Vou passar agora para o nosso presidente, o Limão. Bom dia a todos, todas e a todos. Seja bem-vinda, doutora Viviane, a nossa ACE2. É um prazer, em nome do diretório, em nome de todos os discentes de direito, recebê-la aqui hoje para palestrar conosco. Bom dia a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui, estou muito feliz, eu torci muito para isso acontecer, o curso de Direito realmente acontecer aqui em Tocantinópolis. Agradeço ao professor pelo convite, fiquei muito honrada por estar aqui com vocês. E eu hoje estou me sentindo em casa, porque me lembro exatamente no ano de 2000, quando eu comecei a vida acadêmica. Isso para mim é maravilhoso, né? O conhecimento, a pesquisa, né, a experiência na vida acadêmica a gente leva para a vida toda. Então, não adianta ter conhecimento e não ter experiência, né? Ter conhecimento e não ter experiência, e não adianta ter experiência sem conhecimento, né? Comece por aqui. E parabéns pela iniciativa do projeto, da disciplina. Esse contato, né, das experiências vividas agrega muito à nossa carreira de vida acadêmica e profissional. Quando eu estava na faculdade, eu era amiga dos meus professores. Até hoje, meus professores são meus amigos, vêm aqui me visitar, passar o final de semana aqui comigo. E eu aprendi muito. Eu busquei neles, com a amizade, com a minha aproximação, as experiências vividas que eu não encontrei em livro nenhum. E isso eu carreguei para a minha vida, para a minha profissão. E eu deixo aqui essa experiência para vocês. Aproveitem os professores de vocês, aproveitem as experiências que eles têm de vida, porque às vezes a gente não encontra isso em nenhum livro. E a gente cresce muito. Tá? Eu deixo essa experiência aí para vocês, tá? Viu, professor? Eles vão te sugar aí. Bom, meu nome é Viviane, né? Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou mãe do Luiz Gustavo, de 15 anos. Sou mãe da Esther, de 8 anos. Sou esposa do meu marido, se chama Elson. E sou filha, tenho 3 irmãos, né? Minha mãe é uma pessoa, meu exemplo de vida, né? Foi a minha mãe e meu pai. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 1 ano e 7 meses, eu era criança, bebê. E a minha mãe estava grávida do meu irmão. Então, a gente teve uma vida não muito fácil, porque quando você não tem pai, é difícil, a vida faz falta o papel paterno na vida de uma criança. Mas a gente teve uma vida, poderia ter uma vida melhor, mais feliz, né? Uma infância mais feliz, mas a vida nos trouxe isso e a gente continuou. E a minha mãe foi muito firme, muito dura, então eu aprendi a enfrentar a vida logo muito cedo, porque não tinha outra alternativa, né? E aos 18 anos, eu passei na faculdade, né, escolhi o curso de psicologia, por identificação mesmo, não foi por conveniência. Sou da primeira turma do curso de psicologia no estado do Tocantins. Faço história aí também, sempre, todos os anos, quando eles fazem a comemoração do mês do psicólogo, que inclusive o mês de agosto é o mês do psicólogo, sempre sou homenageada por ser da primeira turma. Isso me traz muito gratificante. E passei no concurso no ano de 2000, né? Me formei em 2006, quer dizer, passei no vestibular, né? Naquela época era só o vestibular mesmo, não tinha nem Enem. E me formei em 2006, aprendi muito. No meu primeiro período eu já fui convidada pela coordenadora do curso para fazer um projeto de extensão com ela, e isso foi muito bom, aprendi muito, dou muito valor à pesquisa. Fiz muitas pesquisas durante na academia, durante a faculdade, e digo para vocês,
façam pesquisa. Se o professor de vocês convidar, vá. Mesmo que, sabe, tome o seu tempo, mas a gente aprende muito, a gente cresce muito. Né? Não é só no banco da faculdade que a gente aprende, a gente tem que ir para o campo mesmo. Agrega muito valor e muito conhecimento. E minha vida na faculdade não foi tão fácil. Né? Como eu falei para vocês, minha mãe, viúva, né? A gente tinha uma estrutura, mas não tanto quanto a gente precisava. Faculdade cara, e eu passei dificuldade mesmo. Minha mãe me ajudava, a faculdade não era de graça, era a mensalidade bem alta, tinha toda a estrutura que eu precisava. E eu não tinha vergonha, eu vendia as coisas na faculdade para ajudar um pouquinho nas minhas despesas. Nunca tive vergonha. Eu vendia chocolate, vendia aqueles bombonzinhos, levava sandália para vender para minhas amigas. E assim a vida foi. Logo eu fui convidada para trabalhar na faculdade. A gente fez um projeto da usina hidrelétrica de Lajeado e eu fui convidada para participar. Me destaquei e logo fui convidada para trabalhar. Então eu já tinha bolsa, né? E isso me ajudou. Fui participar do coral também, já tinha bolsa para cantar no coral e aí a vida seguiu, né? Isso foi muito bom. Durante o período da faculdade, eu fiz um concurso em 2003. Eu estava, acho que no terceiro, quarto período. Um concurso para a Polícia Civil. E eu fiz um concurso, sabe? Vou fazer. Preciso trabalhar, eu preciso ter um dinheiro melhor, vou fazer. Tá bom, fiz. Nem estudei. Estava no período de prova. E quando saiu o resultado do concurso, tinha mais ou menos, acho que era 100 vagas, se eu não me engano. Aí fui olhar o resultado, né? Daí eu vim de trás para frente. Eu não tinha estudado, não tinha nem assim, a certeza que eu poderia passar. Daí eu vim olhando, caiu na casa dos 60, dos 50, dos 30. Falei, não passei não, deixa pra lá. Mas vou olhar se tem mais algum colega aqui que passou. E fui descendo, né? Nos 20. Aí quando eu cheguei na casa dos 10, meu nome estava lá. Falei, poxa, passei em 9º lugar no concurso do Estado. E não tinha estudado. Falei, nossa, que coisa boa, né? E daí eu estudando e trabalhando na área. Inclusive eu atrasei um período da faculdade, porque eu tive que fazer academia, né? 3 meses de academia e não dava para... Era tempo integral, não dava para estudar. Tive que trancar. E daí eu comecei a trabalhar e fui privilegiada de trabalhar na própria Secretaria de Segurança, eu trabalhava com o secretário. E isso me ajudou bastante. Né? Assim, logo eu concluí a faculdade e eu comecei a trabalhar na minha área. Então, eu sou, né, integrante da Polícia Civil e comecei a trabalhar como psicóloga, atendendo os colegas policiais. Isso foi muito bom. Né? Então, daí eu casei e engravidei e meu marido é daqui. Vim para Tocantinópolis, não foi pela profissão, foi pelo casamento mesmo. Eu digo que eu uni o agradável com o útil, né? E foi muito bom. Profissionalmente, para mim, foi ótimo. Gosto daqui, já tem 15 anos que eu moro aqui, 16 anos fez agora que eu moro aqui, e eu já sou daqui, né? Eu me sinto daqui. E quando eu vim para cá, o secretário me chamou e falou assim, não vai não, eu preciso de você aqui para a gente desenvolver um projeto para os policiais. Eu falei, mas eu posso desenvolver de lá também. E assim foi. Então eu trabalhava aqui e trabalhava lá. E estava, né, tentando conciliar isso. Eu atendia os policiais aqui na região, atendia lá em Palmas. E teve vários projetos, estruturou tudo e a gente foi. E chegou um ponto que eu não consegui mais conciliar, ficar para lá e para cá. Estava difícil. E daí eu comecei a atender só aqui. Eu atendia no meu consultório os policiais, porque o atendimento psicológico é uma situação bem delicada. As pessoas não querem se expor. Então, a pessoa ser atendida no próprio ambiente de trabalho não é muito agradável. E eu me propus a atender no meu consultório. Né? E daí, isso deu certo. E logo que eu me formei também, além disso, eu me credenciei no Detran, né? Montei a clínica, e hoje eu faço avaliação psicológica para a CNH desde 2006. E coloquei o consultório também, juntamente, e eu comecei a tanto fazer avaliação para a CNH quanto o consultório. E também conciliei com o trabalho da polícia. E assim que eu cheguei aqui, quase não tinha psicólogo no município. Então, acho que eu era a segunda. Acho que era. E eu não conseguia, não dava conta do tanto de proposta que tinha para mim. Porque a carência de profissionais era grande. Então, eu atendia no estado, eu atendia no município, atendia em todos os postinhos de saúde, cada dia era num postinho de saúde, atendia na clínica, então era bem corrido. Mas era bom. Eu costumo dizer que foi uma experiência muito boa. E atendia fora também, viajava, e trabalhei, implantei o CRAS em Tocantinópolis. Fui a primeira psicóloga do NASF. O NASF é um programa do Governo Federal da Saúde, que iniciou para trazer vários profissionais especialistas para atender a população. Então, fui a primeira psicóloga desse projeto aqui em Tocantinópolis, e que inclusive foi o primeiro do estado também. E a gente fazia tudo isso.
E chegou um ponto que começou a ficar muita coisa para mim, né? Aí eu fiquei só com o meu trabalho do Estado, né, na polícia, e a clínica. Mas logo surgiu as empresas, né? Eu fiz especialização em gestão de pessoas e fiz especialização também em psicologia do trânsito, mobilidade de trânsito. E eu comecei a atender algumas empresas. Comecei a atender a Vale Ferrovia, a Granol, né, fazia todo o processo seletivo da Granol, a Bung, fizemos várias seleções aqui na região para a Bung, que está em Pedro Afonso, e acho que só. Trabalhei também no supermercado, fazia todo o processo seletivo, um bom tempo para o supermercado. Depois eu engravidei da minha filha, eu tinha que viajar muito, eu falei, não dá, eu vou ter que escolher algo que é para agora e entre algo que é para a vida toda, né? Então eu decidi não ficar mais prestando serviço para as empresas e nem ficar mais fazendo os atendimentos na polícia em Palmas e aqui. Eu falei, peguei a licença maternidade, quando eu voltei eu falei, não, eu vou ficar quieta. Eu vou ficar na delegacia especializada da mulher e criança e adolescente. Eu acho que eu vou entrar mais nessa área e eu vou trabalhar mais tranquilo e vou ter mais tempo para minha família, né, para os meus filhos. E assim foi muito bom. Em 2014, eu iniciei o trabalho na delegacia da mulher, criança e adolescente, e comecei a trabalhar atendendo as vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência, e adolescentes infratores também, e mulher também. E hoje estou lá, né, eu cuido dessa parte do atendimento às crianças, principalmente as crianças vítimas de violência sexual. Né? E em 2017, não sei se vocês se recordam, foi implantada a lei da escuta, né, da criança, depoimento especial, escuta e depoimento especial, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, onde o delegado de polícia ou autoridade, ou juiz não pode mais ouvir a criança, tem que ser um profissional especializado para evitar a revitimização. E daí, eu já sabendo da lei, eu fiz um projeto para a delegacia aqui, para fazer a sala de escuta, de atendimento especializado. E em 2018 a lei realmente passou a funcionar, né, a vigorar. Estou aqui falando de lei junto com vocês, tem que me corrijam. E daí a gente estruturou uma sala, organizou tudo e serviu de modelo, inclusive, para o Estado de Tocantins. Nem o Tribunal de Justiça não tinha a salinha que a gente tem aqui hoje. Né? E daí a Secretaria de Segurança Pública entrou em contato comigo, pegou o projeto, o modelo da sala e ampliou para o Estado. E hoje as outras delegacias todas têm essa mesma sala, com a mesma estrutura, até os móveis, as cores. E está lá funcionando, né? Então, é prazeroso, é difícil atender as vítimas, mas você consegue dar um pouquinho mais de conforto em meio à dor, ao sofrimento. Porque o sofrimento não é só da vítima, é também da família. Né? Bom, eu, além dessa minha atuação na delegacia, atendo as mulheres vítimas também, eu sou credenciada na Polícia Federal, eu faço avaliação para manuseio de arma, aqui e na região, e tenho consultório também, né? E faço também avaliação para a CNH. Palestras, a gente já desenvolveu várias aí na cidade, né? Eu fui conselheira do Conselho Federal de Psicologia em 2013 a 2016, fiz parte da chapa, fomos eleitos, né? Eu fui no Conselho, eu fui coordenadora da Comissão de Psicologia do Trânsito, do Conselho Federal, e nós desenvolvemos um projeto de fazer eventos de mobilidade de trânsito em todo o país. Então, nós realizamos congressos nas principais capitais do Brasil. Né? Todas elas a gente fez eventos. Evento grande. Né? E eu coordenava todo esse projeto e toda a comissão. E mais coisas, que não vou entrar em detalhes, porque não é da área mesmo. Né? Bom, e hoje eu estou concorrendo novamente às eleições para o Conselho Regional de Psicologia, que vai acontecer agora em agosto. Né? E a gente assume aí em 2023. Bom, essa é um pouquinho da minha história profissional. Né? Em 2020, eu fui candidata a vice-prefeita aqui em Tocantinópolis. Não sei se alguém de vocês, os que são daqui, se recordam. Não vencemos as eleições, mas foi uma experiência muito boa. Trouxe um pouquinho da minha experiência vivida, da prática, do conhecimento, da profissão. Fiquei responsável pela elaboração do plano de governo. Sentamos com todas as categorias
para a gente ouvir as demandas, as necessidades, e em cima disso fizemos propostas de governo. Nós tivemos quase 5 mil votos, mas não fomos eleitos, porque a democracia, né, existe para isso. Vence realmente quem o povo escolher e quem tem mais votos, né? Então, isso fez parte da nossa... Eu tenho bastante maturidade para lidar com isso. Sou amiga de todos os políticos, não tenho nenhum problema com ninguém. Tenho amizade. Processo político é uma coisa, no momento da eleição. Passou, a amizade continua. Sou assim, desde sempre. E continuo hoje, né, na minha atuação profissional, somente na clínica, né, nas avaliações para a Polícia Federal, para o Detran, no consultório e na delegacia. Se vocês me perguntarem, você teve muitos desafios durante esse período de trabalho? Eu vou dizer que sim. E quando eu vim para cá, agora eu vou contar um pouquinho da experiência dos desafios, eu tive uma surpresa muito grande, um choque cultural mesmo. Até porque as pessoas não tinham o hábito, não tinham experiência do atendimento psicológico. Ainda existe um preconceito muito grande com quem precisa de um atendimento psicológico. É estigmatizado de doido e não tem nada a ver. Você pode ser super inteligente, você pode ser super bem sucedido na sua profissão, mas você pode desencadear um transtorno psicológico por um motivo ou outro. Qualquer um pode passar por isso. Então não significa que quem precisa de um acompanhamento psicológico seja doido. E era isso. E até hoje a gente ainda enfrenta esse estigma. E o meu maior desafio na profissão foi esse e ainda é esse. Né, das pessoas querer o atendimento, a necessidade, mas a vergonha de se expor. A vergonha de sofrer o preconceito, às vezes da própria família. Né? Então, qualquer um pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma ansiedade. Hoje é muito comum ansiedade e depressão em crianças. Mas a gente já está passando um pouquinho mais dessa barreira, principalmente depois do Covid, que foi uma das consequências do Covid, foi a ansiedade e a falta de memória. Vocês podem conversar com as pessoas que tiveram Covid, que a memória não foi mais a mesma. E eu não tinha me dado conta disso. Eu só vim me dar conta depois que eu tive Covid, que eu ouvi os relatos das outras pessoas. Depois eu fui pesquisar, né? E uma das coisas que mais aparece em decorrência do Covid é isso, a ansiedade e a falta de memória. E as pessoas, então, estão vivendo isso, esse processo. E caiu um pouquinho mais o preconceito de procurar ajuda profissional. Mas ainda existe. Mas eu vou precisar tomar remédio? Qual é o problema? Nenhum. Se você desenvolve uma hipertensão e você vai precisar tomar remédio para fazer o controle dela. O nosso psicológico é a mesma coisa. A gente precisa cuidar, controlar. Porque ele é que nos direciona. Se a gente está bem emocionalmente, tudo vai bem. A nossa autoestima fica elevada, a gente produz mais. O nosso humor melhora. Então, tudo vai bem. Por isso que a gente precisa dar atenção ao nosso bem-estar psicológico, emocional. Não faz vergonha nenhuma. Até porque, quando você vai procurar um profissional, ele é obrigado a ter ética e sigilo profissional. Então, você já está resguardado aí. Né? Mas eu tive um desafio muito grande. Porque eu precisava, as pessoas queriam que eu atendesse, mas não queria que ninguém soubesse. Então, eu queria que eu atendesse à noite, na hora do almoço, para ninguém saber que estava sendo atendido. E isso foi muito difícil para mim. E eu comecei a atender algumas pessoas. O atendimento psicológico dura em média de 1 hora, às vezes vai 1h30. Imagina, a pessoa está ali contando o sofrimento. Até ela quebrar a barreira que realmente ela precisa ser atendida, não é fácil, é um caminho a ser percorrido. E infelizmente eu passei por uma experiência horrível, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem no começo da minha profissão, eu estava atendendo uma pessoa com muito problema, com muito sofrimento. E andaram comentando na cidade que eu estava namorando dentro do consultório. Isso para mim foi uma tristeza. Triste. E isso foi assim, que me marcou. Sabe, você está trabalhando, você está ajudando uma pessoa em sofrimento, tomando remédio, e as pessoas que não têm conhecimento do processo criaram essa conversa. Mas, graças a Deus, ela se diluiu, porque realmente não tinha procedência. Mas essa foi uma experiência que me marcou na minha profissão. Mas a gente passou por isso, né? As coisas se esclareceram e realmente, né, não foi adiante. Mas eu passei por essa experiência horrível. Um outro desafio que eu comecei falando aqui, acho que se vocês perceberam, abrir mão de várias coisas, é conciliar a família, os filhos com a profissão. Principalmente para as mulheres. Né? Porque a mulher, ela tem a jornada mesmo
tripla, eu digo que a mulher é igual ao Globo News, nunca desliga. É a última a dormir e a primeira a acordar. Cuida de tudo, trabalha fora, tem 2, 3 trabalhos, que é o meu caso, e ainda tem que cuidar da família, dar atenção para o esposo, administrar a casa. Então, esse é um desafio. Não só para as mulheres, para os homens também, conciliar o trabalho e a família. Não é fácil, mas o peso é maior para a mulher, infelizmente. E esse foi o meu maior desafio. Eu abri mão de vários convites para assumir cargo de gestão em Palmas, para viajar, atender várias empresas, mas eu avaliei, eu vou ganhar um pouquinho mais por aqui, mas eu vou perder aqui. Então, tem coisas que é para a vida toda e tem coisas que é momentâneo. Os filhos são para a vida toda. Então, eu tentei conciliar ao máximo o meu trabalho aqui, em razão dos filhos. Depois, quando eles crescerem, as coisas mudam, né? Um já está grandinho, já está até morando fora, o de 15 anos, mas nós somos muito importantes na vida dos nossos filhos. O desenvolvimento psicológico, quando os pais são presentes, estão ali, é muito diferente. A criança se sente mais segura, mais firme, né? Tem projeto de vida claro, e isso eu priorizo muito. Então, esse foi um dos principais desafios, né, na minha vida profissional, conciliar a família com o trabalho. Mas eu consegui, estou conseguindo. A gente tem que avaliar o que é mais importante, né, naquele momento. Bom, o outro desafio, né, que eu enfrento bastante é você lidar com o sofrimento das pessoas. Não é fácil. Eu confesso que eu lido com o sofrimento das pessoas tanto no consultório quanto na delegacia. Então, eu já tive experiências assim de me segurar mesmo para não chorar na frente do paciente, mas teve um dia que eu não consegui, porque eu estava atendendo uma criança. E criança mexe com a gente. E a criança contava e contava, e ela tinha perdido a mãe, e aquela situação, e eu não aguentei. Eu chorei junto com a criança. Isso me marcou bastante. Não tem muito tempo isso. Eu tento o máximo, né, estar firme ali com a pessoa está querendo um amparo ali com o sofrimento psíquico é muito grande. Não tem sofrimento pior, porque é tudo subjetivo. Você sente uma dor, você vai ali, toma um remédio e passa a dor. O nosso psicológico, não. A gente precisa aprender a lidar com ele, enfrentar. E é muito difícil. Então, o tempo, os mecanismos, os atendimentos, né, o acompanhamento profissional é que vai te ajudar a aliviar a dor. Mas a dor tem cura, né? Basta você procurar o profissional certo e você querer. E isso é um desafio muito grande até hoje no consultório. Na delegacia, não é fácil você receber uma criança vítima de violência, com muito sofrimento, os pais, e não é fácil. Aí você tem que se manter firme, dar todo o apoio, né? Você receber uma mulher vítima de violência, que foi tentativa de homicídio, inclusive, toda furada, né, ensanguentada muitas vezes, não é fácil, você tem que manter firme ali. Então, isso é um desafio, você lidar com o sofrimento do outro. Bom, e na Polícia Federal é bem tranquilo, é uma responsabilidade muito grande, né, no processo de avaliação, porque tudo se inicia com a avaliação psicológica. Ninguém consegue ir para lugar nenhum se não tiver o laudo. É a porta de entrada para se comprar uma arma no Brasil, é a avaliação psicológica. Se ele não tiver um laudo psicológico, ele não consegue nem montar um processo. Então, a responsabilidade da entrega de uma arma, é claro que quem entrega é o delegado federal, mas a responsabilidade é minha, de quem faz a avaliação. Porque eu estou dizendo que essa pessoa tem condições de ter uma arma, né? E esse é o maior desafio. No trânsito, é a mesma coisa. Você também avalia, você diz que a pessoa está apta para estar no trânsito. E a gente sabe que o Brasil é um dos países com maior número de mortes por acidente de trânsito, principalmente com jovens. É uma realidade. Bom, esses são os meus desafios, né? Claro que nós temos outros. Além de tudo isso que eu faço, eu ainda consigo administrar uma pequena propriedade rural que a gente tem, né, que foi uma herança do meu pai, e a gente cuida. Eu vou para lá, boto uma botina e vou lá no pasto, né? Isso também para mim é muito bom. Eu tenho a ajuda de um irmão, mas eu também faço isso. Então, eu assumo vários papéis. E as pessoas perguntam, como é que você consegue fazer tudo isso? Né? Uma hora você é psicóloga, outra hora você está lá na Polícia Civil, né? Eu consigo administrar, assumindo os papéis de cada espaço, de cada atuação. Em casa, meu papel de esposa, de mãe. Na polícia, meu papel de profissional, integrante da polícia. No consultório, né? Na clínica. Então, eu consigo administrar isso, não misturo uma coisa com a outra. E lá na polícia também eu faço atendimento. Então, é mais ou menos por aí.
Bom, eu não tenho mais muita coisa para falar para vocês, vou deixar aí o espaço aberto para vocês compartilhar as experiências de vocês também, né? E uma coisa eu quero dizer para vocês estão no terceiro período da faculdade. Seja vocês a pessoa que vocês admiram, a pessoa que você gostaria de ser. Porque quando a gente admira, a gente trabalha para aquilo. O propósito, o foco é aquilo. E as nossas palavras, ela tem poder. Quando a gente diz, eu vou fazer isso, uma hora acontece. E assim aconteceu muitas coisas na minha vida, porque eu dizia que ia acontecer. Eu vou fazer. Não tinha nem noção se ia dar certo, mas eu fazia. Né? E deu certo. Tudo que eu planejei, tudo que eu pensei, eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Então eu costumo dizer, ou você faz acontecer, ou você vê acontecer. Então é melhor você fazer acontecer. Porque se você não faz acontecer, alguém vai fazer. Ou alguém escolhe por você. E o processo de escolha é muito importante na nossa vida. Saber escolher. E escolher não é fácil. Você larga alguma coisa para trás, porque é ruim deixar algo para trás. Mas você decide. Quando você toma a decisão da escolha, você tem que pensar quais são as consequências daquela escolha. O que isso vai trazer para mim? E isso é muito importante na vida profissional. É melhor você abrir mão hoje de algo que não tem muita importância para você e lutar por aquilo que você quer do que você perder o tempo naquilo que você não quer. Senão alguém escolhe. E quando a gente não escolhe, as consequências vêm. Ah, tô nem aí. Esse tô nem aí tem um preço muito caro, muito alto. Né? Então é importante que a gente tenha escolhas. Profissional, família, lugar onde vai trabalhar, até com quem a gente vai casar. Né? Isso é muito importante. Porque é uma situação para a vida. E ter um projeto de vida é muito importante para a sua conquista pessoal, profissional, para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua paz. Então, procure fazer escolhas que realmente seja aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, bem pensado, bem seguro. Estou à disposição para perguntas, gostaria de ouvir vocês um pouquinho também. Bem, muito obrigado, muito gratificante a sua palestra. E aí, me chamou um ponto de atenção da sua fala. Muitos têm falado hoje em dia, né, nessa formação humanizada, em todos os ramos de graduação, da capacitação, e dentre outras construções acadêmicas. Né? E aí a senhora destacou um ponto na sua fala sobre esse assistencialismo aos profissionais de segurança pública. Né? E aí, tendo em vista essa experiência que a senhora possui, a senhora acredita que em qual ponto falta, né, para ser desenvolvido uma plena efetiva, um projeto efetivo de humanização desses profissionais, bem como, né, o cuidado também com a saúde psicológica deles? Ótima pergunta. Dos policiais civis, né? O bem-estar é um projeto de falta gestão. Apenas isso. Alguns secretários passados tinham essa visão. E realmente, efetivamente, implantou e funcionou. Na época que eu participava. Tinha psicólogo, médico, psiquiatra, assistente social, fisioterapeuta, era uma equipe multidisciplinar. E trabalhava o atendimento individual e palestras. Hoje tem, mas não como era antes. Hoje tem o atendimento aos policiais, acho que, salvo engano, acho que é só uma psicóloga, ela faz atendimento lá, só em Palmas que tem esse atendimento. E tem um número enorme de adoecimento psicológico na Polícia Civil e na Polícia Militar mais ainda. Inclusive com tentativa de suicídio, adoecimento, afastamento por atestado, tem demais. E o que falta é a sensibilidade da gestão, do gestor mesmo, implantar efetivamente esse trabalho, assim como tem na Polícia Militar. A Polícia Militar tem todos os profissionais, inclusive odontólogos, psicólogos. Aqui na Polícia de Tocantinópolis tem uma psicóloga e um odontólogo para atender os policiais. Mas, infelizmente, na Polícia Civil não tem. Tem o plano de saúde, que as pessoas procuram particular. Mas para fazer um trabalho com a categoria, para saúde mental, então não tem. Não tem esse trabalho voltado para o policial civil. Já teve na época que eu participava. Eu fui convidada, inclusive, há um tempo atrás, para implantar esse projeto. Mas, assim, muda o secretário, muda toda a forma de pensar, aí muda tudo. E daqui que você consegue mostrar para o novo gestor que é importante, de repente muda de governo, cai o secretário de novo, e aqui no Tocantins isso nós já estamos com essa cultura aí de governo, sair um entre outro, infelizmente é uma realidade. Então isso é o que está faltando, tá? É a percepção mesmo, é a sensibilidade, é gestão, porque tem profissionais.
Só para você ter uma ideia, foi implantado o projeto dos atendimentos na delegacia para fazer escuta especializada com psicólogo ou assistente social, e até hoje não funciona. Não funciona. Por falta de querer. Não tem outra resposta. Porque quando se quer, contrata, né, pega os profissionais do quadro e qualifica. Eu sou a única psicóloga do quadro da Polícia Civil. Concursada, né? Tem perito também, que é psicólogo, mas recentemente se aposentou. Mas é muito simples. Contrata, pega a disposição de outro profissional, traz para a pasta e desenvolve o projeto. Faz concurso, coloca os psicólogos na polícia. Eu espero que agora o próximo concurso que vai ter da Polícia Civil já tenha essa vaga. E é isso que está faltando. Os profissionais da Polícia Civil realmente precisam de acompanhamento, porque lidar com o sofrimento, com a pressão diária, não é fácil. Eu queria agradecer, foi muito importante essa conversa aqui. E a minha pergunta está mais voltada para a sua área de atuação. Esse mês foi comemorado o Dia do Combate à Violência contra a Mulher. Eu gostaria, e a cidade de Tocantinópolis, ela tem um índice muito grande de violência doméstica. E eu queria que você citasse alguns problemas que causam esse índice grande de violência doméstica aqui na cidade. Tocantinópolis realmente tem um índice elevado de violência, não só aqui, mas em todo o país. Mas por ser uma cidade pequena, a gente tem um número elevado mesmo. As causas da violência doméstica são várias. Mas, na verdade, não existe justificativa para isso. Se a gente for pensar mesmo, ninguém precisa resolver um problema com violência. Não há necessidade. Mas é quando a gente olha num contexto cultural, né, daqui da nossa cidade, os agressores, na relação de poder mesmo, de domínio, né, da mulher, eles acham que para resolver um conflito precisa bater, precisa violentar. E aí, a mulher aceita a primeira vez, né, infelizmente, por N motivos, né, por vários motivos, dependência psicológica, dependência financeira, a família, os filhos, o medo, né, das ameaças, ela permanece na relação. Ela perdoa acreditando que não vai acontecer novamente, né, porque daí a pessoa bate, faz a violência, depois arrepende, faz juras de amor, né, e a mulher aceita novamente. Só que a violência, infelizmente, aconteceu uma vez, eu sempre falo isso lá na delegacia, pode esperar que vai acontecer a segunda vez. A pessoa aprende que resolve o problema com agressividade, com a violência. Então, mas é porque ele é bonzinho, mas quando ele bebe ele fica assim. Ok, mas quando ele bebe ele bate no dono do bar, no colega dele que está bebendo junto com ele? Não. Por que bate só na mulher? Né? Por ciúmes. Agora, em contrapartida, a gente também tem que ser justo. Algumas mulheres provocam muito. Nós mulheres, nós não temos força física, estou dizendo, para concorrer com a força física do homem. E muitas mulheres provocam e vai para cima também. Então chegam lá na delegacia, mulher que bate e mulher que apanha. Né? Então o que a gente tem que saber? Ter estratégia para lidar com isso. Né? Para evitar, se ele está nervoso, agressivo, um tem que abrir mão, recuar, né? E saber que não, qualquer momento você pode ser violentada. Mas tem casos que a mulher não faz nada e o cara chega e agride. Né? Nós temos um caso aqui em Tocantinópolis que eu mesmo conversei com essa mulher, com essa vítima, e falei pra ela, olha, cuidado, porque ele já tinha agredido uma outra pessoa antes dela, acho que duas. Falei, cuidado. E ela, na esperança dele ficar bem. Mas ele é assim, mas quando ele é muito legal, muito bom, então só quando ele, de repente, ele altera. Inclusive, ela me procurou para fazer atendimento psicológico. E eu chamei ela um dia e falei, cuidado, porque ele pode fazer isso com você. No momento que ele perde a cabeça, que é o que ela falava, ele pode fazer isso com você. E realmente aconteceu, 3 vezes. Na última vez, ele quase matou ela. Mesmo depois dela sair, ela saiu da relação, arrumou outra pessoa, ele foi lá, ela estava dormindo, ele quase matou ela e o companheiro dela. Quase matou mesmo. Ele ficou na UTI, acho que 15 dias, cortou aqui, e ela furou aqui, quase pegou no coração. Então, assim, se você vê, a pessoa, né, mulheres, foi violento uma vez, e durante o namoro a gente percebe isso, viu? Ficam ligadas. Tenha perspicácia, observe ele, como que ele é, se ele é explosivo, se ele é agressivo com a mãe, ele vai ser agressivo com você também. Então, observe isso. Se aceitou uma vez, pode ter certeza que vai ter a segunda vez. Eu falo por experiência mesmo de lidar com isso diariamente. As vítimas que a gente tem lá, elas são recorrentes. Aquelas que perdoam, volta de novo. Aquelas que vão lá e retira a medida protetiva, ela volta de novo. Agora, aquelas que realmente vai lá, denuncia e zera,
aí sim. É muito difícil um caso que o agressor realmente se entendem, né, o casal, e não acontece mais. Às vezes, quando a vítima, a mulher também, ela agride, né, às vezes ela revida, ou ela mesma provoca, ou ela mesma começa as provocações, e aí o homem reage diante de que ele foi coagido, né? Aí ele reage ali, ou ele segura, ele empurra, né, naquela tentativa ali da agressividade da mulher. Nesses casos, né, que o homem às vezes agrediu, empurrou, porque ele realmente foi provocado demais, ninguém sabe qual é o limite do outro. É muito arriscado isso. Né? O outro sai do seu limite, ele pode fazer qualquer coisa. Então, nesses casos, sim. Né? Aí pode realmente, na conciliação, pode realmente não diminuir ou cessar a violência. Tá? Mas a mulher também tem que fazer a parte dela. Se eu sei que o cara bebeu, está totalmente fora de si, agressivo, né? Porque a bebida, não coloca a culpa na bebida, não. Mas ela realmente traz um pouquinho mais de coragem. Né? Ou outra droga. A pessoa se sente mais, né, na razão ali, porque é mais corajoso para tomar qualquer atitude. E aí você vai provocar? Então, peraí, a gente tem que evitar, porque eu acho que a gente não pode pagar para ver. Eu sempre falo isso lá. Você vai pagar para ver novamente? Né? Tem que ter cuidado. A gente tem um índice pequeno aqui de feminicídio, de tentativa de feminicídio, graças a Deus. Mas nós já tivemos, tá? Já tivemos casos aqui, não sei se vocês recordam, né? Já teve caso aqui do marido matar a esposa e depois se matar. Né? Então, com a mesma faca, matou ela e depois se matou. Então, assim, tem que ter cuidado, né? E eu acho que a gente precisa avaliar isso nas escolhas, tá? Os homens que estão aqui, a gente realmente perde a cabeça diante de uma provocação ou um ciúme, né, da mulher, porque realmente a mulher, ela chama mais atenção do que o homem. A gente tem que ser realista para isso. Mas não vale a pena nenhum tipo de violência. Vocês não nasceram violentos. Nenhuma pessoa nasce violenta. Nenhuma pessoa nasce bebendo bebida alcoólica. Nenhuma pessoa nasce criminosa. Agora, a gente precisa avaliar o que compensa ou não. Né? Acredito que nenhum aqui faz essa prática ou nunca fez. Mas, diante de uma provocação, diante de um limite, a gente não sabe que a gente é capaz. Então, a gente evita. Né? Evita, para não ter problema. Porque é um prejuízo emocional, psicológico, familiar, profissional muito grande. Existe a casa de apoio aqui em Tocantinópolis? Infelizmente, não existe casa de apoio. E nem casa de passagem, né? Algumas cidades têm, aqui precisava. Bastante. Aqui, o que a gente faz quando a mulher está em risco? A gente oferece ajuda, apoio, busca os pertences, vai lá com a vítima, dá todo o apoio para que ela se sinta segura. E a gente leva essa vítima para uma casa de um familiar. Ou, às vezes, a pessoa, não, eu vou embora daqui. Eu falo, não, tá certo. Evitar, porque às vezes a pessoa não aceita o fim da relação. O homem, ele ameaça, ele persegue, ele vigia, mesmo com medida protetiva, não está nem aí. É porque a medida protetiva tem. Se a pessoa descumprir, ela pode ser presa, sim. Mas 3 horas da manhã, quem é que vai estar fiscalizando se essa pessoa com medida protetiva não vai lá na casa, né? Então, tem que ter cuidado. Não tem casa. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de voltar para casa, né? E que realmente é justificável mesmo o medo. E a gente leva para casa de um familiar para sair daquele ambiente. Minha pergunta é baseada na violência doméstica. Como que, vou supor, um casal que tem filhos e nesse ambiente familiar tem violência doméstica e os filhos presenciam naquele momento, qual a importância do amparo psicológico para essa criança? Olha, geralmente eu encaminho as crianças vítimas de violência para o atendimento psicológico. Nós temos aqui o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado para atender crianças, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade. E a gente, sempre que a gente recebe situações assim, a gente já, de imediato, a gente já faz um ofício encaminhando e solicitando o acompanhamento e o atendimento psicológico para aquelas crianças, ou para aquela mulher, né? Ou quando às vezes a pessoa fala, não, eu não quero lá não. Então procure na rede, né, de saúde, que tem psicólogo, tem o CAPS também, que tem um psicólogo que faz atendimento. E participar da violência doméstica, o sofrimento não é só para a vítima. Existem os filhos da violência. A gente fala assim. Então atinge principalmente as crianças. Né? A mãe sofre e é tão delicada essa situação porque às vezes o filho, a gente vê isso muito, toma a dor da mãe e faz justiça com as próprias mãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já presenciei um caso de um filho que matou o pai porque não aguentou mais tanto sofrimento da mãe e tanta violência.
né? E matou mesmo, chegou a 2 casos. Então, é uma desestrutura familiar, um sofrimento coletivo daquela família. E as crianças desenvolvem problemas emocionais, de saúde física também. Uma das coisas interessantes que eu já vi no consultório, umas 2 crianças que desenvolveram vitiligo por problemas emocionais. Então, teve que fazer o tratamento psicológico e a criança realmente conseguiu controlar. Mas, vitiligo é aquelas manchas, que saem no corpo. Então, é um sofrimento grande. E as crianças carregam esse sofrimento para a vida toda, porque tudo que, nas experiências da infância, ela reflete na nossa vida adulta. Eu tenho uma pergunta que ela tem no telefone a respeito da questão da revitimização, né? Diante de uma situação de violência, a revitimização ela é algo que ocorre, tanto na questão de depor para a família, quanto para depor na delegacia e tudo mais. A gente já ouviu casos, até de um professor que ele presenciou em uma delegacia da mulher, mas não específica, a situação de um policial, um assistente da Polícia Civil em si, que ele veio a realizar um comentário que o professor achou muito desnecessário, que poderia envergonhar a pessoa, né? E, infelizmente, é um fator humano, ocorre o erro. Então, eu gostaria de saber a respeito como que é o processo de anamnese do depoimento de uma criança que sofreu abuso sexual ou de uma mulher que veio sofrendo violência, para a pessoa, a vítima, ela ter maior confiança nas forças policiais. Vou falar primeiro de criança e adolescente, depois vou falar de mulher. Por quê? A criança sofre violência, né? Principalmente violência sexual, que é a pior de todas, né? Quantas e quantas pessoas, mulheres, idosas, sofreram violência sexual e nunca tiveram coragem de contar, porque é vergonhoso. É um crime silencioso e é o crime mais vergonhoso, que a pessoa sofre a violência e ainda sofre a vergonha de contar e não ser acreditada. Porque, geralmente, quem pratica a violência é um tio, é o padrasto, é o pai, é o avô, é o irmão, é o vizinho, é um amigo da família. Aí a criança tem vergonha e ainda sente a culpa de ter acontecido aquilo com ela. Então, é um sofrimento, sabe, de várias esferas. E quando ela resolve contar, ela já vem há muito tempo carregando isso. E às vezes a violência também ela é silenciosa e ela é sedutora. Então o crime acontece por sedução, não só pela violência da coerção, da violência sexual. Mas ela sofre isso. Ela sofre essa vergonha, essa culpa de ter deixado. E se eu contar, ele pode ser preso, é parente. Às vezes a mãe não acredita, mas fulano não é capaz de fazer isso. E o agressor esconde, ainda ameaça a criança, se contar, eu faço isso e isso com você e com a sua família. E a criança não tem maturidade para discernir isso. Ela é pega de surpresa, ela é seduzida por uma balinha, né? Um chocolate. E ele é muito legal, ele é muito gente boa, mas ele está ali seduzindo, praticando um crime silencioso. Então, o crime de violência sexual é um crime que a vítima sofre, tem vergonha de denunciar, infelizmente. E a revitimização, a lei hoje proíbe, tá? Porque a criança, ela atravessa todas essas barreiras para ela contar para alguém. Aí ela conta para aí ela conta para a professora da escola, geralmente eles procuram muito a escola. Aí ela chega na delegacia, conta para a pessoa que atende, conta para o delegado, vai lá no IML, conta novamente, vai lá na audiência com o juiz, conta novamente. Olha quantas vezes essa criança teve que falar o mesmo assunto. E aí, graças a Deus, a lei veio para evitar essa revitimização, né? A porta de entrada geralmente é a delegacia. E lá a gente faz esse acolhimento. Como nós ainda não estamos habilitados, eu sou psicóloga e sou integrante da Polícia Civil, mas oficialmente eu ainda não estou habilitada a fazer a escuta. A gente encaminha para o CREAS. Né? E a gente já pede, nem precisa trazer a criança, nem precisa trazer o adolescente. A criança nem precisa estar no ambiente da delegacia. Ela já vai diretamente para o atendimento psicológico. E aí a gente pede um relatório para a psicóloga. Eu já fiz vários atendimentos na delegacia. Hoje eu não estou fazendo porque mudou. Já estou, e aí todas aquelas questões que eu te falei, então não está oficializado e eu não estou apta a fazer. E a gente, aí a gente encaminha, a gente recebe o relatório da psicóloga, às vezes ela atende 1 ou 2 vezes e nos envia um relatório informando como foi aquela situação de violência. E aí a gente inclui no inquérito. Então a criança não precisa ir. Algumas vezes a criança procura um professor ou coordenador da escola. E às vezes os professores nos procuram. Quando nos procuram, eu oriento. Eu falo, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Eu oriento até como ela vai fazer a escuta, acessibilidade para aquela criança em situação de violência. E você nos manda um relatório seu.
que esse relatório já vai servir um relatório de depoimento especial, para evitar ela contar de novo para outra pessoa, porque ela já teve a confiança de contar para aquele professor, e ele é um profissional habilitado a ouvir. A gente faz muito isso. E aí, às vezes o professor não quer se envolver para a delegacia fazer ocorrência. Eu falei, não, faz só um ofício com o seu relatório e encaminha. E a gente instaura tudo aqui. A gente faz isso muito, né? Outra forma de chegar à denúncia é pelo Disque 100. Às vezes as pessoas não querem aparecer para fazer aquela denúncia, a gente orienta, faz a denúncia no Disque 100. É uma denúncia super segura, ela chega em todas as redes, chega no Ministério Público, no Conselho Tutelar, na delegacia da criança, é efetivo. E aí a gente evita isso. Eu já fui chamada direto, eu sou parceira com o juiz, com o Dr. Helder, quando precisa ter a audiência lá no fórum, e aí precisa procurar, perguntar alguma coisa para a criança, ele não pode, ele sabe que a lei não permite mais. Aí, de repente, ele me chama lá, eu vou lá, faço as perguntas que ele quer saber, com toda a estrutura psicológica, e isso é incluído no processo. O ideal mesmo, e o que a lei diz, é que seja gravado, tá? A escuta, ou o depoimento daquela criança. Nós temos lá a câmara e tudo, mas como a gente não está estruturado, o que ainda está sendo feito e está funcionando são os atendimentos, né, e o relatório, né, que é o que está garantindo. Agora, foi uma situação de flagrante? Ok. Às vezes a criança ou o adolescente vai para a delegacia e muitas vezes a gente fala, olha, não precisa nem estar aqui. Se é uma situação que precisa, naquele momento, ouvir a vítima, a gente aciona um psicólogo. Inclusive aqui na rede de assistência social, na rede pública de Tocantinópolis, nós fizemos algumas reuniões e foi escalado profissionais para ficar de plantão. Se precisar, esse profissional é acionado. Então, funciona assim. Em relação ao que você colocou aqui, infelizmente, na situação de violência contra a mulher, infelizmente, em todas as áreas, não só na polícia, a gente tem aqueles profissionais que maltratam. Se a gente for lá na UPA, por exemplo, vai ter um médico que vai te maltratar, vai ter um enfermeiro, alguém vai ter uma queixa. Se a gente for lá na Polícia Militar, vai ter um colega lá que realmente pode se exceder um pouquinho. Qualquer lugar, numa empresa, você é cliente, você está comprando, você às vezes é maltratado. Então, todas as profissões, infelizmente, temos esses profissionais que têm essa postura antiética. Por isso que tem a Delegacia da Mulher, especializada. Hoje, aqui, nós não temos a Delegacia da Mulher de plantão. Nós temos a Central de Atendimento, que ela funciona 24 horas, que é bom, porque a pessoa pode fazer ocorrência a qualquer momento, final de semana, feriado. E lá é feito o boletim de ocorrência, faz a requisição ali do exame de lesão corporal, que geralmente as mulheres elas têm lesão corporal, hematomas ali. E depois é conduzido tudo pela Delegacia da Mulher. Eu repudio esse tipo de postura, de colegas que revitimiza a vítima já chega ali com vergonha, de se expor, às vezes uma pessoa não quer que ninguém fique sabendo que ela está sendo violentada, e o colega faz um comentário desse, realmente está violentando novamente a vítima. Inclusive tem um projeto de lei para que as mulheres vítimas de violência também sejam, as oitivas, os depoimentos, sejam especializadas, assim como das crianças e adolescentes. Eu acredito que isso não vai demorar logo ser aprovada essa lei. Mas, infelizmente, acontece. Na nossa delegacia, a gente faz todo o acolhimento para as vítimas. Na delegacia especializada. Infelizmente, na central, não sei, mas isso tem se trabalhado muito, orientado bastante, mas, de repente, chega no momento que a pessoa está ali no plantão, exaustivo, acaba fazendo um comentário como esse, Ou, às vezes, naqueles casos recorrentes que eu disse aqui anteriormente, A mulher é violentada, vai lá e tira. Depois, aí acaba que vira motivo de chacotinha, mas não justifica o profissional ter esse tipo de atitude. Porque no momento da dor, do sofrimento, a gente está ali, a pessoa está ali, ela quer ser acolhida, ela quer ser amparada. Então, eu até falo para vocês, pense na pessoa que vocês mais amam. A mãe, a irmã, a filha. Imagina essa pessoa em situação de violência. Ninguém quer. Ninguém quer. E aí é o que mais acontece. Pode ser uma irmã nossa, pode ser a mãe, pode ser uma filha, uma tia. Recentemente, um adolescente, não sei se vocês sabem dessa história, assassinou uma pessoa aqui na Lajinha. Ele violentava sempre a mulher. E o sobrinho participando daquilo. Não sei se vocês sabem dessa história. Recentemente, ele pegou e matou. Isso não tem 6 meses. Um adolescente. Matou o marido da tia por presenciar várias violências. Ele morava com a tia e ele assassinou o marido dela porque ele realmente violentava muito ela.
Então é isso, não concordo com esse tipo de postura, mas infelizmente acontecem mesmo, né, então, como acontece em qualquer profissão. Evitar esse sofrimento, a revitimização, é que é o certo, é o que a gente faz na nossa delegacia. Mas infelizmente na madrugada nós não estamos lá, né, para acompanhar aquela situação ali, é uma pena mesmo. Então eu perguntaria para a senhora como que nós, como futuros operadores do direito, nós poderemos contribuir com uma mudança de mentalidade para que os profissionais eles sejam procurados não simplesmente para resolver os problemas, mas também para fazer parte do planejamento. Então eu gostaria que a senhora comentasse como que a senhora vê, como a gente também pode construir uma sociedade mais estruturada, né? Que as pessoas têm mais planejamento, objetivos, encaram os desafios de maneira mais organizada e não dessa maneira segregada. A violência não acontece só com as mulheres, né? Principalmente, e hoje, violência principalmente sexual está acontecendo demais em meninos. Meninos também. Então, depende de menina ou menino, né? Criança... E a violência não é também só sexual, maus tratos também, né? Presenciar a violência da mãe também sofre violência, né? E essa experiência negativa que você vivenciou, alguns vivenciam ela e entra na desestruturação, e a consequência é viver, cair no mundo das drogas, né? Ou aprende a se desestruturar, a violentar, enfim. Mas você não, você pegou essa experiência vivida negativa e transformou ela em projeto de vida. E quando você me pergunta o que a gente pode fazer para a gente trabalhar essa conscientização, né, para que a gente não tenha tudo isso, essas situações que a gente vive hoje, você já deu a resposta. A base de tudo isso é uma família. Uma família desestruturada, são tantos prejuízos. Quando a gente recebe os agressores, né, os autores mesmo, as pessoas que se envolvem com tráfico, com droga, quando a gente vai estudar a história de vida deles, quase todos têm uma família desestruturada. Mora com a avó, né, ou a mãe abandonou, o pai sumiu, a avó que cria de qualquer jeito, a tia, cada semana passa em um lugar, não tem costume em receber carinho. Quando alguém vai dar um carinho, parece que é uma coisa estranha. Então, como que eu vou dar um carinho para alguém se eu não recebi? E a pessoa fica revoltada. E ela começa a ir para o caminho mais fácil, né? E aí entra o tô nem aí. E o tô nem aí traz várias consequências, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Uma pessoa dessa não tem nada a perder. Tô nem aí. É assim que a gente escuta, não é? Você vai, não é? Se vai para a delegacia, você vai preso, vai para a cadeia, tô nem aí. É bom que ela fique comendo. É assim, eu escuto isso. Estou falando de experiência vivida. Né? Então essa é uma realidade, a pessoa não tem nada a perder. Agora, quando se tem uma estrutura familiar, é diferente. Tem as exceções, tem pessoas que têm toda uma estrutura familiar e ainda caem no mundo do crime, tá? Tem as exceções. E como tem as exceções que não tem nenhuma estrutura familiar, não é uma regra. E a pessoa faz tudo o contrário porque ela não quer aquilo para a vida dela, aquela experiência que ela viveu. Então a gente tem que avaliar casos e casos. Mas na regra geral, né, na maioria dos casos, geralmente acontece nas famílias desestruturadas. Pode até ter financeiramente estruturado, mas amor naquela família não tem. Conflitos demais, paz não tem naquela família. Não tem uma estrutura familiar. Tem estrutura financeira, acha que o dinheiro compra tudo. E que às vezes a pessoa pensa que ele é tão rico que a única riqueza que ele tem é o dinheiro. O resto ele não tem paz, não tem felicidade, não tem harmonia. Então é isso. E respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para conscientizar, para trabalhar esse desmantelo social aí que a gente vê. Os jovens hoje não têm limite, só quer ter o direito. Qualquer coisa eu vou denunciar. Se perguntar algum adolescente ou um jovem que se sabe fazer qualquer documento, não sabe, mas mexer no TikTok e no Instagram, são especialistas. Eu uso Instagram. Lá da minha casa eu tirei TikTok dos meus filhos, porque não estava fazendo bem. Tirei dos dois. E aí ainda tem aquele jogo. Inclusive violências. A gente tem relato da violência virtual, né? Acontece pelo Instagram, assédio moral, assédio sexual. E no Free Fire também. Ameaças, violências sexuais. Né? Que a gente fala que a violência sexual é virtual. E aí essa geração que tem aí, se a gente não resgatar esses valores, colocar esses limites, estruturar a família, a gente se perde. Porque os adolescentes, os jovens de hoje, tudo... o que tem? Tá tudo normal. E aí? É verdade, eu não sou velho não, gente, eu sou jovem também.
Mas, assim, na minha época, a minha infância era muito diferente de hoje. E outra coisa, a pessoa vive um mundo tão fantasioso. Se vocês observarem, tira 50 fotos para tirar uma e posta. Então, aquela da pose mais linda, que a pessoa fica na ponta do dedo, que se vira todinha, para poder ficar o corpo lindo, é a que vai para o Instagram. E aí, aquela pessoa linda, maravilhosa do Instagram, na realidade, não é aquela pessoa. Né? Ainda tem uns filtros ainda para ajudar. E isso traz uma sensação de vazio muito grande, porque você vive algo irreal, fantasioso, que não é a sua realidade. Hoje, para você manter essa base familiar focada, com regras, com valores, moral, limites, não é fácil. Você tem que estar ali blindando seus filhos o tempo inteiro. E vou dizer uma coisa para vocês, para proteger a família de vocês, os filhos de vocês, se tiver uma amizade que não é agradável, que é influenciável, corte, não tem problema não se sinta culpado por isso. Porque os nossos adolescentes e jovens são vulneráveis e eles são influenciáveis. Qualquer coisa influencia, o negativo influencia mais ainda. Então, não se preocupe com isso. Às vezes a gente fica com receio, né, de desagradar, mas você corta a amizade, não é indo no outro e fala, não quero que você seja amigo do meu filho. Não é assim, a gente tem que ter estratégia. A gente chama o filho da gente e diz por que você não quer mais que ele tenha amizade com aquele garoto, com aquela garota. Por isso. Se ele te procurar, se ele vir aqui, trate bem. Não precisa desagradar, não precisa maltratar, mas procure alguma saída, não quero mais. Aí quando a coisa continua, a gente tem que tomar uma decisão mais firme, mais rigorosa. Por quê? Quem vai sofrer as consequências depois é o seu filho, é você. Então não tenha medo, não seja, né, seja elegante, né? Numa situação como essa. Eu já tive que tomar 2 posições assim, com o meu filho. Mas eu não fui elegante, conversei apenas com o meu filho. Com o outro, não. E o meu filho me atendeu e conseguiu lidar com aquela situação. Né? Tratou bem, quando se encontrava, cumprimentava, mas não mais ficava andando, nem andava para minha casa, né? Porque eu vi que estava influenciando negativamente. Né? Teve um caso aqui na cidade, que eu atendi, que me chocou bastante, que o agressor, né, violentou a enteada, o enteado e depois a própria filha. E a mãe, né, começou a perceber, instalou câmera escondida dentro do quarto, que ela trabalhava o dia todo fora, e acabou que ela descobriu e ele está preso, né, até hoje. E eu atendi, inclusive, as 3 crianças. E tudo veio à tona porque, como a irmã mais velha estava sendo violentada, ela já estava ligada, né? Ela foi dar banho na pequenininha e percebeu. Né? Percebeu que tinha alguma coisa errada e acabou que ela contou para a mãe, e aí foi tendo forças, contou para o tio, que a violência também ela foi vivida, e o irmão também contou, e já eram rapazes, já adolescentes. Acho que de 14, 15 anos, o menino tinha 16. Então, são situações que não acontecem só com as meninas, acontecem com os meninos. Não, e a violência sexual, a violência doméstica, né, ela é muito democrática. Não é, ela vai em todas as famílias. Né? Na pobre, na rica, todas as famílias. Não existe uma regra. É só as pessoas que têm menos condições, família desestruturada. Não é. Qualquer família isso pode acontecer. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Né? Cuidar da nossa família. Abrir mão de muitas coisas que é importante pra gente, profissional, mas se você abraça a sua profissão de corpo e alma e deixa a sua família de lado, você pode se dedicar a uma coisa e a outra faltar. Então, o que a gente tem que fazer? Um equilíbrio entre tudo. Família, trabalho, lazer, cuidados. Isso faz parte de saúde mental, inclusive. Lazer é saúde mental. Descansar, ficar sem fazer nada. Um momento é saúde mental, porque você precisa recarregar as energias. Estar com a sua família, mesmo que você trabalhe muito, mas se você tira um tempo de qualidade para a sua família, para os seus filhos, é mais valioso do que você estar o dia todo e não dar atenção e nem dispensar um carinho para a sua família. Então, a gente precisa administrar isso, equilibrar. Família, trabalho, lazer, cuidados pessoais, descanso. Tem muitas pessoas que se dedica demais a uma e a outra falta. Se dedica demais à família e aí a profissão fica de lado. Se dedica demais à profissão, a família fica de lado. O ideal é você ter um equilíbrio entre tudo isso na nossa vida, que faz parte da nossa saúde mental. É claro que há momentos que você está num projeto ali tão intenso, de tantas conquistas, né, do começo, que às vezes a gente abraça tudo, né? Mas é um momento. E você consegue equilibrar. Você administra com a sua família, deixa tudo organizado, o tempo diminui um pouquinho, mas é um momento que vai passar. Até você conseguir se estruturar e administrar. Mas esse é o melhor caminho. Agora, voltando para a sociedade, né, o que se pode fazer para isso amenizar, esses impactos amenizar, né? Vocês, enquanto estudantes de direito, né, futuros
aqui advogados, procuradores, juízes, desembargadores, né, os defensores, promotores, né, enfim. Nós precisamos pensar, eu já estou, né, dando aqui dizendo que vai acontecer, né, as nossas palavras têm poder. Então nós precisamos pensar, e vocês podem desenvolver isso aí em pesquisas, inclusive, né, durante a academia. Que mecanismos a gente pode fazer, que estratégias a gente pode fazer para alcançar isso que você falou, para evitar esses problemas sociais, estruturais, né, familiares. A gente pode pensar. E não só apagar incêndio depois, lá na vara da infância, da família, né? Como advogado, você vai ser procurado para defender uma separação, por exemplo. Você pode pensar, assim, um exemplo, né? Mas você pode pensar no preventivo, assim como eu na minha profissão. Só me procuram quando realmente a coisa está extrema, gente. Só procura o psicólogo quando a coisa está feia. Sabe? Quando o negócio está... A pessoa tenta de todas as maneiras. Pesquisa na internet, procura tomar remédio. E tenta fazer várias coisas. Aí quando realmente não dá, procura o psicólogo. Alguns, né? Outros já usa a inteligência emocional ao seu favor e já procura logo. Então, quanto antes você procurar, quanto antes você ter apoio, melhor. Você vai sofrer menos. Né? Agora, nós podemos também trabalhar no preventivo. Quando a gente faz uma palestra com prevenção à depressão, ao suicídio, que você mostra para a pessoa que a dor dela tem cura, tem jeito, porque a pessoa ela pensa no suicídio não é porque ela quer tirar a própria vida. Ela pensa no suicídio porque é a única alternativa que ela acha que ela tem para aliviar a dor. A dor psicológica é tão grande que ela não consegue pensar em saídas. Então qual é a mais fácil? É sair de cena. Não é se matar, não é matar, tirar a própria vida. É aliviar a dor. E tem umas pessoas que elas se mutilam. Porque ela quer transferir a dor emocional, psicológica, que realmente é intensa, para a dor física. Né? Quantos jovens estão aí se mutilando? E eu digo para vocês, se tem alguém que fala que pensa em suicídio ou faz esse tipo de coisa, dê atenção. Porque quando tem um pensamento, tem risco. Né? Quando não tem um pensamento, tudo bem. Então, mas ele está falando para chamar atenção. Sim, pode ser para chamar atenção, mas a dor existe ali. E a gente sempre tem que, né, mostrar que existe a cura para aquela dor. Existem outras alternativas de sair daquela dor sem tirar a própria vida. Né? Esse é o meu papel. E quando você faz palestras, falando esse tema que eu estou falando agora, você está trabalhando no preventivo, que você mostra no coletivo que existe alternativa para aquela pessoa que está em situação de dor, de vulnerabilidade, de sofrimento psíquico. Né? Nós temos muitos outros mecanismos de trabalhar a prevenção. Né? Por exemplo, eu nunca deixei de atender no meu consultório uma pessoa que me procura em situação de sofrimento porque ela não tem condição de pagar. Geralmente a pessoa pergunta, quanto que é a sessão? Qual o valor? Né? Aí eu falo. Aí eu percebo quando a pessoa fica, não, então tá, depois eu vejo. Né? Às vezes a pessoa não quer falar que não tem condição de pagar. E eu sempre falo, olha, se você precisar, eu vou te atender. Depois a gente conversa sobre o pagamento. E muitos eu nem cobro. E graças a Deus, eu tenho recebido muitas recompensas, eu falo de Deus, né? Por isso, eu não faço isso pensando em nada. É porque eu sei que a dor daquela pessoa ali, naquele momento que ela passa por todas as barreiras para procurar uma ajuda profissional, a pessoa está no limite. E quando a pessoa tem um amparo, é muito bom. E para mim, não tem nada gratificante, eu falei só dos desafios, né, da profissão, não tem nada gratificante do que depois um paciente chegar e falar assim, olha, eu estou tão bem. Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa, né, uma empresa que encaminhou um funcionário, e a pessoa falou para mim, olha, aquela sessão que você fez foi tão boa, que aquela única sessão o funcionário está tão bem. Então isso para mim é o mais gratificante, é saber que a pessoa vai ficar bem. Isso não tem preço. A gente já está encaminhando para o encerramento. Eu vou fazer a última pergunta e daí você já pode fazer suas palavras finais. Mas antes de tudo, eu acho que o seu dia não tem 24 horas. Eu acho que o seu dia tem mais horas, porque... E a sua saúde mental deve ser muito grande para lidar com todos esses seus papéis, né? Então, a sua experiência pessoal e profissional é muito rica e está sendo muito bom aqui hoje. A minha pergunta vai diante de um caso pessoal também, já que tivemos vários casos aqui. Eu vou falar de dois que eu já passei na condição de professor. Porque, queira ou não, a relação de professor e aluno não é apenas uma relação pedagógica. Ela é humana, acima de tudo. Né? E, de certo modo, a gente acaba ouvindo e fazendo o papel de psicólogo, mesmo não querendo. Né? E, então, a gente tem que ter muita sensibilidade, atenção e cuidado com esses casos. Dois casos. Uma...
a pessoa realmente entrou em crise de pânico no momento do TCC, da apresentação do TCC. Crise de pânico. Óbvio que não teve a banca naquele momento e a gente teve que ter atenção, cuidado e muito carinho com aquele jovem, porque acima de tudo era jovem. Esse é o caso mais positivo, digamos assim. Mas eu tive um outro caso negativo, onde um policial federal me ameaçou de morte. Então, veja, ele era extremamente problemático em termos de saúde mental, policial federal, me ameaçou de morte. Então, vejam que são casos extremos, que a gente tem que ter muito cuidado. Enfim, diante disso, a minha dúvida agora, e é pergunta de professor. Em que sentido? Porque eu vou querer dicas para aprofundamento diante desse tema que eu vou te perguntar. A sua experiência de vida é muito rica, porque você passou da sua clínica privada, depois foi para um órgão de trânsito, depois foi para Polícia Federal e também para algumas empresas. A palavra, e também na própria Polícia Civil e no Judiciário. A palavra que une tudo isso é avaliação mental. Eu sei porque eu lido com isso, eu tenho que dar nota para eles. E não é fácil avaliar o desenvolvimento de um ser humano. Da mesma forma que não é fácil avaliar a mente de um ser humano. Então, a minha pergunta é, como medir o sofrimento ou os transtornos mentais? Como medir isso? Como avaliar isso? Será que os testes medem isso com credibilidade? A gente pode confiar mesmo nisso? Essa é a primeira dúvida. A segunda foi quanto aquilo que você falou da filmagem. Porque eu dou aula de hermenêutica. Esse palavrão é interpretação. A minha dúvida é, a imagem tem muito mais força de prova do que o profissional interpreta a criança e transfere, traduz aquilo que ele viu para o papel escrito. Eu acho que o papel escrito não traduz o que a gente vê numa imagem, principalmente envolvendo criança, a adolescente. Mas eu acho que mesmo nos casos envolvendo adulto, idoso, a imagem é muito mais forte do que o escrito. Eu me coloco na condição de juiz. Eu vou me sensibilizar muito mais vendo uma imagem do que lendo um texto frio e técnico. Então, a minha dúvida é essa. E eu quero que você dê dicas para nós. Por exemplo, se eu quiser aprofundar mais em testes psicológicos, a avaliações, aonde eu vou? Antes de responder sua pergunta, eu também já fui ameaçada. Eu me identifiquei aí com a sua fala, até esqueci, são tantas coisas que a gente vivencia no dia a dia. Um motorista, né, eu reduzi o tempo de carteira dele, não é nem a carteira, é a avaliação, porque a carteira ela não é que ela vence. O que vence são os exames, gente, né, e as pessoas pensam que é a carteira e não é. E eu reduzi porque naquele momento a avaliação realmente, né, avaliação de atenção, de equilíbrio emocional, de raciocínio, de percepção de risco, memória, tudo isso a gente avalia. Naquele momento não ficou tão desejado o quanto seria para uma pessoa que tem categoria profissional que trabalha na estrada, motorista de caminhão. E eu reduzi para 3 anos. Tá, ele passou uns dias, ele voltou na clínica, batendo a mão na mesa e me ameaçando que eu tinha reduzido o tempo de carteira dele porque ele era negro. E eu não sei onde eu achei tanta coragem naquele momento que eu enfrentei ele, né, e disse para ele que não. E pronto, me mantive, não retirei meu posicionamento, falou, infelizmente, não tem nada a ver com a sua cor, nada a ver, é a avaliação. Infelizmente, aconteceu isso, isso e isso. E ele foi embora zangado, mas, né, teve que aceitar. Quando você fala, né, da avaliação, que tudo isso que eu faço, a palavra que define é a avaliação, né, avaliação psicológica, avaliação mental. E realmente é mesmo, né? Você perguntou, como é que você consegue identificar o sofrimento psíquico, o transtorno, os testes realmente são eficazes, não é isso? É um conjunto. Para a gente fazer uma avaliação psicológica, um diagnóstico psicológico, é todo um conjunto. Então, primeiro, uma anamnese bem feita, a prática, a experiência mesmo, né, de profissional mesmo, de consultório. Então, quando você faz o primeiro atendimento, você já vai em cima do que realmente você precisa. A técnica, né? De onde começou, e aí você vai puxando, é como se você pegasse um novelo de linha. Imagina que você solta uma pipa, e aí você dá corda, some. Aí aquela linha ali, ela engancha em alguma coisa, né, e você tem que ir até desenrolar, até você conseguir encontrar
o ponto do problema, desenrolar aquele nó ali para a pipa, não é assim? A nossa atuação profissional, ela também faz isso. Você vai desenrolando o novelo de linha até você encontrar o problema, o ponto de partida. Às vezes é na infância, às vezes é numa relação. E cada um tem uma estrutura emocional diferente. Tem pessoas que lidam muito bem com qualquer perda, com qualquer problema, e supera rápido. Tem outros que não. Tem outros que é igual uma esponja, absorve tudo. Né? E a pessoa vai segurando até que um ponto ela surta. Ela tem que extravasar aquilo ali, aquela dor por alguma coisa. Ou ela desencadeia uma doença, um infarto, ou ela entra em pânico, ou ela surta mesmo. E daí você, né, para fazer um diagnóstico mesmo psicológico de um problema, de um transtorno, então às vezes em uma só sessão não dá. Tem que fazer 2, 3, e à medida do que vai passando o tempo, a pessoa vai adquirindo confiança em você e ela vai soltando coisas que está lá guardado. E você vai proporcionando técnicas para que ela coloque para você. Paralelo a isso, a gente usa testes psicológicos. Né? Eu fiz recentemente um curso, que eu falo que esse curso é como se fosse uma ressonância. Né? É um curso de um teste projetivo que a gente usa na Polícia Federal. E eu tenho outro que eu ainda pretendo fazer, que eu digo que é a anjo-ressonância, que é a mais... Né, com mais delicadeza ainda, propriedade, mais detalhista ainda. E esses instrumentos psicológicos, eles são eficazes. Você consegue ter realmente um mapa, não é nem um mapa, mas uma cópia da mente humana, né, naquele momento. Por exemplo, se você dormiu uma noite mal dormida, se você não está bem emocionalmente, se você fizer um exame de atenção, a nossa atenção diminui. Então, você pode sim apresentar um déficit de atenção. Certo? Mas no exame psicológico projetivo, expressivo, de personalidade, pode ter alguma interferência? Pode, mas é muito difícil. A pessoa não consegue burlar o resultado do exame. Não tem como. Tá? Você pode esperar 30 dias, faz novamente, pode até aparecer outras coisas, mas a essência vai estar ali. Então a gente consegue observar se a pessoa é um pouco mais agressiva, se ela lida com os conteúdos internos, de que forma, se ela tem a tendência, né, de equilíbrio emocional, os relacionamentos interpessoais, enfim. Cada um, né, a gente tem uma amostra da pessoa. Claro que a gente não aprofunda na essência, mas a gente tem uma amostra do que a gente precisa, dos critérios que a gente precisa. Né? Para uma avaliação mais profunda do consultório, e daí é a fala. Né? Se você procura o atendimento psicológico, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Você está ali em busca de uma solução. Então, você tem que expor à medida que você tem confiança no profissional. Né? E os testes psicológicos, eles são eficazes. Tá? São eficazes. Tentaram tirar a avaliação psicológica da CNH, não conseguiram, porque realmente foi provado que, imagina, fazendo todo esse filtro, ainda a gente tem um índice altíssimo, elevado de violência no trânsito. Imagina se não tivesse. Né? Então, é claro que tem pessoas que... precisa de uma avaliação mais longa, mais demorada, encaminha para o psiquiatra. Eu já tive caso de fazer uma reunião, uma outra colega e um psiquiatra, para a gente tentar achar uma solução para o problema daquela paciente, né, daquele paciente. Casos e casos. Então, a mente humana é uma coisa que é um campo minado. Você conversa aqui com a pessoa, né, mas você não sabe o que ela está pensando, o que ela está planejando. Então, você tem uma amostra, você consegue se extrair ali, na consulta, nos exames. Então, outra coisa que nos ajuda bastante a fazer um diagnóstico, em casos, inclusive de criança, né, é o acompanhamento da família. Né? Então, você atende o paciente, atende a família, e você vai administrando lá e cá. Né? A lei da escuta, ela veio mesmo muito eficaz, infelizmente ainda no Brasil não está sendo realmente praticada como deveria. Por isso que ela tem que ser, né, por videoconferência. O profissional, a forma da lei é o seguinte: coloca lá o profissional e a criança, e a câmera, né, a gente assim, até optou por uma câmera bem discreta, de 360 graus, que não fique na frente da criança, porque realmente, até a gente que é adulta, a gente fica um pouco constrangido, né? Imagina uma criança. E o certo seria, enquanto o profissional está ali conversando com a criança, no caso na delegacia, o delegado está acompanhando aquela oitiva, né, aquela escuta. E o delegado, quando ele quer saber alguma pergunta, ele passa para o psicólogo ou qualquer outro profissional e se faz aquela pergunta para a criança, né? No judiciário é a mesma coisa. E lá é realmente gravado, e realmente o juiz sai da sala, né? Quando é online, o juiz fica, né, na televisão, só que tira a imagem, mas ele fica assistindo. Então ele presencia, o juiz, o promotor, o defensor, presencia toda a conversa, né, naquela audiência. Isso é muito bom. Inclusive hoje...
eu trabalho muito com o EPROC, né, que é o sistema do Judiciário do Tocantins. Hoje, todas as audiências são gravadas, né? Na Polícia Civil, na Central, as oitivas são gravadas. Né? A pessoa só assina ali o que ela falou e o juiz, o delegado para relatar, o promotor para analisar, para oferecer a denúncia, ele assiste mesmo a oitiva da pessoa, das testemunhas, vítima, autores. Isso é muito bom, porque você avalia a expressão, né? Isso é ótimo. E, infelizmente, ainda, né, para as vítimas ainda é o relatório. Mas quando se vai para a audiência lá com o juiz, e que precisa ser ouvido novamente a vítima, aí sim é por videoconferência. Tá? Já aconteceu várias vezes o juiz e o promotor e o defensor sair da sala e eu ficar na sala de audiência do juiz, fazendo a conversa com a vítima e o juiz assistindo pela televisão em outra sala. Isso é maravilhoso. A gente espera, né, que isso possa acontecer o mais breve possível na delegacia. Nós temos tudo estruturado. Só falta o gestor mesmo colocar para realmente efetivar o serviço. Porque a porta de entrada geralmente é a delegacia. Às vezes é no hospital, na escola, mas a maioria é na delegacia. Quando alguém descobre que teve um crime como esse, a primeira coisa é procurar a delegacia. Então, a gente vê isso como porta de entrada. Tem vários livros, né, de avaliação psicológica. Alguns são específicos mesmo da profissão. E eu não me recordo agora, mas o Roberto Cruz, que é um autor de vários livros de avaliação psicológica, meu amigo, ele foi meu colega no Conselho Federal, ele tem vários livros. Vocês podem pesquisar, inclusive, pelo nome dele, do autor, que vocês vão encontrar vários livros de orientação de avaliação psicológica. Roberto Cruz. Agora, em relação aos testes, é um instrumento específico do psicólogo. Né? Antigamente, a legislação, né, a resolução do Conselho Federal não permitia que outros profissionais comprassem os testes. Hoje, já permite. Mas quem é apropriado para usar os testes, para ter eficiência, eficácia, né? Judicialmente, é só o psicólogo. Tá? Só tem efeito jurídico se for feito por um profissional apropriado, especializado para utilizar aquele instrumento. Então, os testes é um instrumento específico do psicólogo. Nem o psiquiatra não usa mesmo, a não ser que ele faça um curso, né, que aproprie para ele usar os testes. Mas nós temos testes, uma infinidade, né, de atenção, de personalidade, de memória, de estresse, de resiliência, são inúmeros. Né? Por exemplo, a Polícia Federal mesmo exige 5 testes. Avaliar 2 tipos de atenção, memória e personalidade. Personalidade a gente faz 2 testes. Né? E o Conselho Federal ainda exige mais um, que é o de inteligência e raciocínio. Trânsito também é a mesma coisa. E por aí vai. Agora, em uma avaliação psicológica, a pessoa tem que ser ela mesma. Se você tenta manipular no momento que você está sendo avaliado, pode ter problema. Tá? Eu tenho uma colega que ela tentou manipular a avaliação psicológica num concurso da Polícia Federal e ela foi eliminada. Então ela foi, né, fazer tudo de novo o concurso, foi estudar e aí me perguntou, eu disse para ela, olha, seja você, não tente manipular. Seja você. E depois ela passou. Né? Um outro colega da Polícia Civil, delegado também, me perguntou, eu vou fazer agora a prova para ser motorista do helicóptero da Polícia Civil. Eu falei, seja você. Não tente manipular. Porque quando a gente tenta manipular os testes, sempre dá errado. Então, seja você. E os testes, sim, são eficazes, professor. Eu te garanto, é técnica, é pesquisa, é científico. O Conselho Federal realmente todos os anos revisa os testes, conselho, e diz quais os testes que precisam ser revisados, retira os testes que estão apropriados a ser utilizados, os testes que estão favoráveis, os testes que estão em estudo. Então, é um rigor muito grande em relação aos testes, à avaliação psicológica, até porque é o instrumento, né, de trabalho que a gente tem e que faz parte de um processo de diagnóstico. Não se você faz só a aplicação de teste, você tem um relatório, você tem uma amostra da pessoa. Mas quando você usa num diagnóstico para identificar um transtorno, é mais rico, você tem mais elementos. É como se você vai lá no médico, faz uma consulta, você conversa, o médico te pede alguns exames, uma ressonância, para saber realmente a causa daquele problema. Os testes são a mesma coisa. E me coloca à disposição, professor. O que precisar de ajudar, de auxiliar, na minha pouca experiência, eu não tenho tanta como você colocou, mas um pouquinho dela me ajudou bastante a percorrer aí a vida, né? E eu volto a falar para vocês o que eu comecei. Aproveite, procurem estar próximo dos professores de vocês, não abusem não, tá? Senão eles não vão ter tempo para a família. Mas
aproveite as experiências vividas dos professores de vocês, porque isso vocês não vão encontrar em livros. A prática profissional é muito diferente da teoria. É claro que a teoria é a base, embasa. Mas quando você vai para a prática, é diferente. Quando você vai fazer o primeiro atendimento, você fica inseguro, lembra do que o professor falou. E quando você tem a experiência vivenciada, de observar o que o professor trouxe, de experiência dele, você se sente mais seguro. Então, eu sempre digo assim, os inteligentes, eles aprendem com a própria experiência. Mas os sábios, os inteligentes emocionalmente, aprendem com as experiências vividas dos outros e com a sua própria experiência. O que deu certo e o que também não deu certo. Então, isso usa a inteligência a favor de vocês, na prática profissional e de vida também. Volto a falar, não adianta ter conhecimento sem prática e nem prática, experiência sem conhecimento. Os dois andam juntos, né? Inspira, procura alguém que seja inspiração para vocês. E seja vocês aquela pessoa que vocês admiram, que vocês podem. Vocês conseguem, seja vocês o maior compromisso de vocês. Obrigada pela atenção de vocês.